Olá, olá, olá mais uma vez. Seja bem-vindo aqui à terceira aula, aqui nestes fundamentos de coaching para o processo de mudanças, não é? Na nossa vida. Já vamos aí na aula número 3. Espero que você de fato esteja a gostar deste curso. Também espero que esteja a fazer os exercícios, porque é muito importante que faça os exercícios para que de fato ao término deste curso consiga ter todas as ferramentas, todos os conteúdos e as bases que você precisa aí para operar grandes mudanças na sua vida e acelerar resultados. Bem, indo direto ao ponto, indo direto ao assunto da aula de hoje, nós vamos falar aqui isto que eu vou chamar sobre os hábitos, não é? Os hábitos, os costumes, os resultados. É mais ou menos entendermos como é que funciona o processo na nossa mente. Se calhar depois de ter feito aquele exercício de parar para refletir, fazer a declaração do seu estado atual, e com esse esquema você tenha algumas respostas sobre por que você fez como fez, ou por que você deixou de fazer como deixou de fazer, o que eventualmente pode ter acontecido nesse processo da sua vida para que chegasse aos resultados nos quais se encontra hoje, ao estado em que se encontra hoje. Afinal, como é que nós processamos? Como é que nós tomamos decisões? Como é que nós, por que nós pensamos como pensamos, falamos como falamos, agimos como agimos, vemos as coisas como as vemos? Todos nós, na verdade, passamos por uma situação destas, em que recebemos programas. Em primeiro instante. Programas o que são? São informações, ok? São informações. Desde a tenra idade, mesmo quando ainda estamos nos ventres das nossas mães, não é? Nós recebemos informação. Já recebemos informação genética, inclusive, dos nossos pais, não é? Então, desde cedo, nós já começamos com o processo de programação no nosso eu, não é? Assim como acontece a programação física, vamos nos compondo fisicamente, a mesma coisa acontece em relação à nossa mente, às nossas emoções e tudo o resto que a nós diz a respeito. Então, esta programação, estas informações chegam até nós através dos 5 sentidos. Dos 5 sentidos, não é? Dos 5 sentidos. Nós recebemos a informação através daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, do paladar, não é? Do sabor, através daquilo que tocamos e por aí vai. Então, essas informações chegam para nós através desses 5 sentidos. Informação sobre tudo, não é? E vamos construindo o nosso eu. Assim como acontece com um computador, que ele realmente recebe programas e é em função dos programas que o computador tem instalado, que ele se rege, que ele se governa, entende? Essas informações que nos são passadas desde a tenra idade, em casa, não é? Na família, depois mais tarde na escola, na igreja, na sociedade, ela vai criando em nós um sistema, um padrão, não é? Informação, e vai formatando a nossa mente, o nosso eu, ao ponto de se tornar em crenças, não é? E também valores. As crenças são as coisas que nós acreditamos, que julgamos ser verdadeiras. Estamos certos de que isto é isto. Assim como estamos certos de que branco é branco, azul é azul, amarelo é amarelo, nós temos essa crença. Então, de acordo, sempre que nos deparamos com amarelo, para nós aquilo é amarelo. Então vai ficar complicado para nós se alguém chegar e nos disser que aquilo não é amarelo, afinal é outra cor que nem se chama amarelo. Porque de acordo com a programação, que são informações que nos foram dadas, aquele tom, aquela cor chama-se amarelo. Digo de amarelo como em tudo. Assim como nós sabemos que prato é prato, que gato é gato, que leão é leão, e assim sucessivamente. Tudo isso. Então vai criando as crenças em nós e os valores também. Valores o que são? São coisas que nós valorizamos, são aquelas coisas que nós julgamos importantes para nós. Então, recebemos uma programação que depois vai formando o nosso eu. Vamos acreditando, vamos valorizando. Para nós, uns acreditam e uns valorizam a família, outros nem por isso. E nós perguntamos, mas como é que uma pessoa é capaz de não valorizar a família, por exemplo? Porque ela se calhar está num
ou a programação que teve, não é que a família seja isso, ou ao longo do processo da sua vida foi tendo outras experiências e a família não é tão importante assim quanto para as outras pessoas. Porque essas crenças, como é que elas são? Elas são hereditárias, elas são vivenciais, minha caligrafia, e também auditivas. Então, a mesma coisa em relação aos valores. Nós primeiro já temos as nossas crenças baseadas nas informações que nos chegam de casa. Depois, ao longo da vida, vamos vivendo experiências que também vão se transformando em novas convicções para nós. E assim como vamos ouvindo coisas que também vão se transformando em convicções. Então, este programa faz isto. E, em função dessas crenças e valores, nós desenvolvemos um padrão de pensamento sobre determinados assuntos. Este padrão de pensamento sobre um determinado assunto é que também vai criar para nós pensamentos e sentimentos, não é? Pensamentos, eles vão suscitar sentimentos e, por conta disso, também emoções sobre um determinado assunto, sobre uma determinada matéria, sobre uma determinada área da nossa vida. Essas emoções, a emoção serve para quê? É uma predisposição para a ação. Essas emoções vão levar a um padrão de comportamentos e atitudes, ok? E esse padrão de comportamentos e atitudes vão nos levar a um padrão de resultados. Tão simples quanto isso. É um esquema simples, mas também um pouquinho simples e complexo. Olha lá só o paradoxo. Por que eu trago esse esquema aqui para esta terceira aula? Porque é importante que você perceba que você é fruto de programação. Existe uma série de programas na sua mente, no seu eu. Muitos desses programas são inconscientes. Pese embora sejam inconscientes, eles ditam-se os seus pensamentos e sentimentos, eles ditam as suas emoções, os seus comportamentos e atitudes, e é esse que traz o padrão de resultados. Então, qual é o exercício para o dia de hoje? Nessas áreas em que você quer ou chegou à conclusão que não tem resultado positivo, eu quero que você faça um esquema desses, não é? Para você entender por que está a ter esse resultado. Qual é a programação que você tem sobre esse assunto? Como é que chegou a essa programação? O que você acredita e valoriza? O que esse assunto, até que um ponto lhe move? O que acontece consigo quando pensa nesse assunto? Que pensamentos e sentimentos esse assunto suscita? E ao mesmo tempo, qual é o padrão de emoções que esses sentimentos trazem? E esse padrão de emoção, que resultados ou que comportamentos de fato induz você a ter. E também para você entender o padrão de resultados. Para ver que de fato isso é real, faça o mesmo exercício também em relação aos aspectos positivos da sua vida. Porque a programação é a mesma. É a mesma. Quer para os aspectos positivos, assim como para os aspectos negativos. Nós nos regemos em função dos sistemas, dos programas que existem na nossa mente. O computador, os nossos telemóveis, eles se regem em função dos programas que estão instalados neles. Entretanto, existem programas que facilitam, não é? Que de facto o telemóvel, o computador haja, não é? Com mais rapidez e eficácia, assim como há programas que podem, em algum momento, em função do que nós vamos instalando sobre os programas, pode realmente criar danos, não é? Existem vírus nos programas. Então, eu quero que você faça esse esquema para si, para identificar quais os programas estão instalados na sua vida relacionados a esses aspectos nos quais você quer trabalhar neste vídeo. Se calhar também, e é a matéria da próxima aula, para nós identificarmos os vírus que podem estar instalados no seu programa, que podem estar a induzi-lo a ter padrões de pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos e atitudes que dão resultados negativos. Espero que você tenha percebido. Se não tiver percebido, aqui na plataforma temos aqui o campo, tem a nossa linha de apoio e de suporte. Entre em contato, mas faça esse esquema e já na quarta aula eu explico o passo a seguir. O nosso lema é aquele de sempre: mudar ações para mudar resultados. Então, já percebeu de onde vem esse lema, certo? Até
até já na prova.